Bom dia, pessoal, bom dia. Muita saudade de vocês. Hoje a gente vai trabalhar o assunto de termoquímica, tá? A última aula da apostila, a aula 18 da apostila de vocês. E é uma aula que ela é bem aplicação mesmo, tá? Então o que eu vou fazer? Como a minha lousinha, né, adaptada, ela é pequena, eu vou mandar para vocês um roteiro dos passos que eu vou explicar, tá? Então eu vou estar falando para vocês a parte teórica, mas eu vou mandar um textinho escrito para que na hora que vocês acompanhem a aula, vocês estejam com esse roteiro, tá? Para ajudar bastante. É como se eu estivesse fazendo vocês copiarem a lousa, que é o jeito que eu faço, e aí depois eu começo a explicar. Só que esse copiar a lousa vai ser o roteirinho. O que eu aconselho? Passe esse roteiro no caderno, escreva ele, porque aí ajuda a memória de vocês, tá bom? Muita saudade, tá, gente? Não vejo a hora da gente estar juntinho. Então, o que a gente está vendo nessa parte, né, da termoquímica? A gente está aprendendo a calcular o ΔH de uma reação. Então, o que nós já vimos? Nós já vimos que se o exercício fornecer a entalpia que a gente chama entalpia de formação, a gente aplica para calcular o ΔH, a gente faz ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, nós já vimos isso. Agora, a gente vai aprender uma outra maneira de calcular o ΔH de uma reação, mas quando eu não tenho as entalpias de formação. Quando eu tenho outras reações, e aí ele me dá a equação que ele quer que a gente calcule o ΔH. Essas outras reações são fornecidos os ΔHs delas, tá? E aí, como que a gente faz? A gente aplica o que é chamado de lei de Hess, né? Então, o que a lei de Hess fala? Que o ΔH de uma reação depende apenas do estado inicial e final. Não importa os estados intermediários. Só importa o início que você começa e o final. Não importa quantas etapas você teve que fazer para finalizar. E a gente aplicar isso seria o quê? Você tem mais de uma equação em que é dado ΔH. Você pode ter 2, 3, 4, tá? 2 seria mais fácil, mas aí você pode ter mais. Eu vou fazer um exemplo com 3. E a equação, que é a equação problema, que você quer o valor do ΔH. Então, o que você faz? Você busca nessas equações que são fornecidos o ΔH, as substâncias que tem aqui na sua equação problema, que eu chamo. Equação problema é aquela que você quer o ΔH. Então, por exemplo, ó, o 2FeO, que eu quero aqui, nas equações que são dadas, ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui em cima. Eu quero ele no reagente. Na equação que é dada, ele tá no produto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa equação, ele fique no reagente. Então, eu inverto essa equação. Eu vou copiar ela e vou inverter para deixar ela no reagente. Só que quando eu não inverto só o que eu quero. Tudo que é reagente, produto, desculpa, gente. Tudo que é produto vai para reagente e tudo o que é reagente vai para o produto. Toda vez que você precisar inverter uma reação, você troca o sinal do ΔH, tá? Então, vamos começar, vou fazer de laranja. Vou inverter, então eu vou colocar aqui o FeO no reagente, dá um espacinho, vou colocar o FeO mais meio de O2. Espera um pouquinho, tá, gente? Vou aos poucos, como se eu estivesse explicando para vocês ao vivo. O ΔH, aqui era menos, então aqui passou a ser mais, tá? Só que o que acontece? Ao fazer essa inversão, você não quer um FeO, aqui tem um, tá vendo? Você quer quantos aqui que tá na frente? 2. Então, você inverte e multiplica por 2, tá? De uma vez. Então, eu inverti, agora eu vou multiplicar por 2. Estou fazendo isso por causa do FeO, mas eu tenho que fazer isso para tudo que tá na reação. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente. Ó, tô olhando essa daqui. Vou colocar um 2 aqui e vou colocar um 2 aqui. Só que 2 vezes meio, ó, dá 1.
Fazendo isso, eu também multiplico aqui por 2. Então, aqui vai dar quanto? Aqui vai me dar um valor de 128 positivo. Por que a gente está fazendo isso, tá? Qual é a finalidade da lei de Hess? A finalidade da lei de Hess é você arrumar as equações que são dadas de tal maneira que depois, quando você somá-las, por que somar? Porque essa setinha aqui é como se fosse um igual. De tal maneira que depois que você somá-las, você vai obter a que você está querendo. E o que é arrumar? Você olha a substância. Ah, o FO tá aqui na primeira. Tá, mas eu quero ele no reagente e ele tá no produto. Então eu inverto. Isso é arrumar a reação. Ah, mas aqui eu quero 2 e ele só tem 1. Então eu vou inverter e multiplicar por 2. Eu posso inverter e multiplicar, eu posso inverter e dividir, tá? Então, eu já arrumei a primeira reação. Arrumando a primeira reação, eu não posso mais mexer nela, tá? Já arrumei a primeira. Agora, eu vou arrumar a segunda. Só tem essas duas para arrumar. Para arrumar a segunda, vocês estão vendo que na segunda tem um Fe2O3 aqui e aqui também, ó, tá vendo? Eu vou olhar ele, tá? Ah, Erleise, por que você não olhou o O2? Porque eu achei mais fácil, ó, o O2 tá nas duas reações para eu arrumar. É mais fácil eu olhar só o Fe2O3, porque ele só tá nessa daqui. Então, deixa eu apagar aqui para não ficar muito rabisco, tá? Então, a primeira eu olhei por causa do FeO. Então, deixa eu fazer da mesma cor para não ficar tudo muito colorido. Agora, a segunda eu vou olhar por causa do Fe2O3. E aí, o que eu tenho que olhar? Na equação que eu quero, que é essa daqui, ele tá no produto, aqui também. Legal, não vou ter que inverter. Eu quero 1 e aqui só tem 1. Então, nessa equação aqui, gente, ó, eu não vou ter que fazer nada. Porque ele tá do lado que eu quero e tá na quantidade que eu quero. Então, eu vou copiar essa equação aqui embaixo, ó, exatamente igual. Então, eu vou colocar aqui 2Fe mais 3 meios de O2. Coloca seta embaixo de seta. Fe2O3. Como eu não mexi na minha equação, meu ΔH continua com o mesmo valor, menos 196. Lembrando, na de cima eu precisei inverter, menos ficou mais. Precisei inverter e multiplicar por 2, porque eu queria 2 aqui e aqui só tinha 1. Coloquei o sinal mais e multipliquei por 2. Na segunda, eu não precisei fazer nada, porque eu queria no mesmo lugar que estava e com a mesma quantidade. Com isso, ficou igual. O que é o bom da lei de Hess, né? O legal da lei de Hess, quando a gente aplica, isso aqui que a gente está fazendo é aplicar a lei de Hess. É que somando essas duas, eu vou ter essa que está em vermelho certinha, tá? Ah, mas eu não obtive certinha. Conclusão, você errou, tá bom? Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem, aqui é como se fosse um sinal de igual. Então, o que for de um lado, a substância igual do outro, eu posso cortar. Tá vendo que aqui eu tenho 2 Fes e aqui eu também tenho 2 Fes? Vou cortar. Cortei, cortei. Aqui eu tenho 3 meios, 3 sobre 2 é 1,5, né? 3 dividido por 2 é 1,5. Desse lado eu tenho 1. Lembra que quando eu multipliquei por 2, cancelou aqui e ficou 1? Então, desse lado eu tenho 1,5 do O2 e desse lado eu só tenho 1. Não dá para cortar totalmente. Eu vou cortar 1 com 1. O que sobra desse lado? Meio. Se eu tenho 1,5, eu corto 1 com 1, ó. Vou cortar 1 com 1. Aqui vai sobrar meio. Olha aqui o meio. Tá vendo, gente? Deu certinho. Então, finalizando. Antes da seta, sobrou o FeO, mais o meio daqui, porque eu tinha 1,5 com 1, cortei 1 com 1, sobrou meio, tá, ó, aqui eu cortei. Então, aqui vai sobrar meio, 1 sobre 2 é meio, olha lá, dando certinho. Mais a substância que eu quero, que é o Fe2O3, que foi a única coisa que sobrou do produto, porque o resto tudo a gente cortou. E aí, como que eu faço para calcular o ΔH dessa reação, que é a que eu queria, tá vendo?
Você arrumou para obter a que você queria. Você junta o ΔH, só isso. Então, aqui tem mais 128 com menos 196. Você subtrai e conserva o sinal do maior, que é negativo, né? Então, aqui vamos fazer no cantinho. 196 é o maior. 128, subtrai e conserva o sinal. Aqui dá 8, 68. Bonitinho. 68 negativo. Você juntou esse com esse, tá certo? Aí você coloca a unidade. Dá um pouquinho de trabalho no roteiro que eu vou passar para vocês, vou dar mais exemplos, tá? Vocês não podem deixar de perguntar se tiver dúvida, tá bom, gente? Porque é um assunto que cai muito no vestibular, né? Não cai, a gente fala que despenca. Eles gostam muito de ver se vocês sabem aplicar a lei de Hess, tá? Então, quando você vai arrumar uma reação, o que você pode fazer com ela? Você pode inverter se precisar, você pode multiplicar se precisar e você pode dividir se precisar. Depois que você arrumou uma equação, você não pode copiar ela de novo, tá? Que nem eu arrumei essa daqui, aí eu fui para a outra, tá? Não posso ficar olhando a mesma. Agora eu vou fazer um que é maior, tá? Ele é que tem 3 equações para a gente arrumar. Esse daqui é um extra que estava na apostila de vocês, depois eu coloco qual é, tá? No livro de exercícios. Então, aqui, ó, vamos fazer mais um. E aí a gente finaliza, tá? Gente, não desanima não, tá bom? Logo, logo a gente vai estar junto, né? Vou conseguir olhar vocês para ver se vocês estão me entendendo ou não, que é muito importante, né? Difícil para mim dar a aula colocando na lousa e não vendo a carinha de vocês, né? De dúvidas, que muitas vezes vocês têm, que é normal, né? Então, aqui, ó, vou fazer um outro exercício. Vou colocar aqui os ΔHs para vocês verem, tá? Aqui, deixa eu pegar. Ó, esse aqui é do caderno de exercícios de vocês, o exercício 42 do caderno de exercício, não é da apostila, da página 65. O que ele fala? Ele me dá 3 equações agora, ó, eu tenho N2 mais meio de O2, N2O. Aí ele me dá o ΔH dessa reação, que é mais 20 quilocalorias. Aí ele me dá hidrogênio mais meio de O2, dando água. Me dá o ΔH dessa reação, que é menos 60. E me dá mais uma, ó, agora eu tenho 3 equações. N2 mais 2H2 mais 3 meios de O2, dando NH4NO3. NH4NO3. ΔH menos 90. ΔH menos 90. Pronto, essas equações são dadas, tá? A equação problema, que ele quer calcular o ΔH. NH4NO3, dando N2O mais 2 águas. Ele quer o ΔH dessa reação. Certo? Tudo isso está no exercício, tá? Aqui vai ficar espremido da gente colocar, então eu só vou dar ideia e aí depois eu apago pra gente finalizar. Então, o que eu tenho? Essa equação é a minha equação problema. Ela que eu quero calcular o ΔH. Passando uma motinha. Então, eu vou olhar e vou buscar nas equações que são dados os ΔHs, as substâncias que estão aqui. Então, eu vou começar. NH4NO3. Aonde que tá das 3 equações? Tá aqui. Achei.
Eu quero no reagente, eu quero antes da seta. Aqui tá depois da seta. O que eu vou fazer com essa equação? Vou inverter. Tudo que é produto, que só tem esse, passa para o reagente. Tudo que é reagente, passa para o produto. Na hora que eu inverto, eu troco o sinal. De menos fica mais. Vou precisar multiplicar ou dividir? Não, porque aqui eu quero 1 e aqui tem 1. Então, só vou inverter. Então, aqui, ó, vou escrever inverter. Inverto, produto, passa para reagente, todos os reagentes, produto. Aqui fica mais 90. Copia bonitinho. Já olhei esse, agora eu vou olhar o N2O. O N2O tá aqui na primeira, tá vendo? Ó, tá aqui. Eu quero depois da seta, tá vendo? Aqui também tá, legal. Não vou ter que inverter. Eu quero 1, aqui tem quantos? 1. Então, a primeira vai ficar exatamente igual. Não vou precisar fazer nada. E agora falta olhar a água, né? A água tá aqui. Eu quero água no produto. Legal, aqui a água também tá depois da seta no produto. Não vou ter que inverter. Mas eu quero quantos da água? 2. E aqui tem quanto? Uma só. Eu quero 2. Então aqui, outra mão. Aqui vai ficar igual, porque tá no mesmo lado, mas eu quero 2 e aqui só tem uma. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Todo mundo, aqui 2, aqui 2 vezes meio, aqui 2. Inclusive o ΔH, esse valor vezes 2. E aí eu junto as 3, tá certo? Vamos fazer para terminar? Então, ó. Então, aqui eu copiei, eu vou apagar esse daqui, tá? Pra gente poder arrumar aqui. Vou apagar a que eu quero. Então, ó, essa ficou igual, então vou deixar igualzinho. Essa aqui eu vou multiplicar por 2 e essa aqui eu vou inverter. Então, invertendo essa, vou apagar ela aqui, ó. Vai ficar NH4, NO3, coloca a seta embaixo de seta. N2, porque na hora que você vai somar, fica mais fácil. N2 mais 2H2 mais 3 sobre 2 de O2. ΔH eu inverti o sinal. Ficou mais 90. Mais 90. Inverti aquela lá. Essa daqui ficou igual, então aqui eu inverti. E essa aqui eu tenho que multiplicar por 2. Então, vamos multiplicar por 2, ó. 2 vezes 2 aqui, 2 vezes meio dá, corto 2. E aqui é as duas águas que eu queria. Aqui fica vezes 2. Certo? Então, como que a gente vai ter? Somando as 3, vamos lá. Só pode sobrar o que eu marquei aqui, né, gente? Que é igual que é o que eu queria. Ó como a gente corta tudo, ó. 2H2. Desse lado, 2H2. Cortou, tá vendo? Ó que beautiful. Cortou, cortou. N2. Desse lado, N2. Se tiver em lado oposto, você corta. Se tiver do mesmo lado, você soma. Aqui você tem 1 daqui mais meio daqui. 1,5. 1,5. 3 dividido por 2 é 1,5. Ó, que bonitinho. Gente, e tem que cortar, tá? Ó, o mesmo lado você soma, eu somei então 1 com meio, tá no mesmo lado. E aí eu cortei com esse que tá do lado contrário. Gente, eu cortei tudo, sobrou o que eu queria, tá? Ai, Arleise, eu falando comigo mesmo, né, gente? É sempre assim, é? A lei de Hess sempre vai dar o que você quer. Ah, mas e se não der? Você tá fazendo alguma coisa errada. Ou você tá cortando algo que você não tá vendo. Alguma coisa você está fazendo errado. Agora, o ΔH dessa reação vai ser o quê? Mais 20. Aqui você vai multiplicar por 2. Então, vamos fazer a conta, ó. Vai ficar assim, ó. O ΔH da primeira é mais 20. O ΔH da segunda, menos 120. Cuidado com o sinal, hein? E o ΔH da terceira, 90.
que você vai fazer? Vai somar o 20 com o 90, porque os dois são positivos, dá 110. E subtrair daqui, né? De menos 120, então isso daqui dá menos 10. Olha que continha fácil, tá? Essa conta fica 20 mais 90, 110 positivo. Subtrai do 120, que é negativo, dá menos 10. Certo? A alternativa aí desse exercício, ele é um exercício escrito. Ele não é teste. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado, tá? Vai ter um roteirinho detalhando todos os passos, tá? Vou colocar esses dois exemplos lá no roteirinho para vocês também. E vai ter uma tarefinha, né? Vou passar uma listinha de exercícios para vocês fazerem. Vocês vão deixando pronto porque vai valer nota, tá certo? Então, um beijo, tá? Fiquem com Deus. Coraçãozinho para vocês, né, gente? Saudade, tá? Até breve. Espero, tá bom? Tchau.